Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, professor Rafael Rocha. Olá, moçada, eu sou Rafael Rocha e hoje a gente vai bater o Senhor Papo. Cuida, professor. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a sua presença aqui no meu canal. Dizer que para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação ter você aqui. Aliás, afinal de contas, um profissional de uma área tão importante, né? E por incrível que pareça, apesar de ser tão importante, tão desvalorizada aqui no Brasil, principalmente, então para mim é um motivo de muita alegria ter essa oportunidade de conversar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, seu Papo. É muito bom a gente ter esse espaço para falar sobre educação, que é essa ferramenta, né, que transforma vidas. A partir da educação a gente consegue mudar o mundo. Verdade. E aqui, professor, antes de começar realmente o nosso papo valendo, eu já quero fazer os meus agradecimentos aqui aos meus patrocinadores, a família Senhor Papo. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente desde o início, meus parceiros. E aí hoje, graças a Deus, professor, tenho 9 parceiros que contribuem com o crescimento desse canal. Se hoje a gente está aqui alcançando cada vez mais pessoas, é porque desde o início tem pessoas que depositaram confiança na gente e aqui quero deixar os meus mais sinceros agradecimentos aos meus patrocinadores. Tamo junto e muito obrigado mais uma vez. Professor, aqui na nossa mesa, a gente tem o nosso tereré, bebida tradicional aqui do canal. Só vão encontrar tereré aqui no Senhor Papo. Se tem uma coisa que eu gosto é de exclusividade, professor. Então, aqui no Senhor Papo, a gente tem a honra, né, de receber da Sabores do Campo essa bebida muito top. E eu tenho o prazer de oferecer aos meus convidados. Por favor, professor, quando o senhor quiser, fique à vontade Já aí. vou provar, já fazia tempo que eu estava olhando aqui. Quem não conhece o tereré, quiser conhecer os benefícios, Divino. quiser tomar essa bebida aqui, vá lá na página da Sabores do Campo. Com certeza vão estar pronto para atender vocês. Eu vou Agradecer a aqui, Sabores do Campo, viu? Porque até provar de novo, divino. muito top. Uma bebida que eu acabei me viciando porque não é só bom, professor, ela tem vários benefícios. Para quem busca emagrecer, para quem quer ter qualidade de vida, é um chá. Muitas pessoas confundem com chimarrão. Na verdade, lá no É, sul, chimarrão ele é quente. Aqui a gente toma gelado até pelo clima, né? claro. Clima quente do Ceará, a Tropicalidade. gente pega e toma uma bebida gelada com sabor e que com certeza faz toda a Maravilhoso. diferença. Professor, vamos realmente falar agora do que interessa, né? Quem é o professor Rafael Rocha? O professor Rafael Rocha é um militante da educação, um apaixonado pela educação, um cara que vem também da periferia de Fortaleza, é filho da dona Rita, uma mulher batalhadora, guerreira, que educou os filhos com muita dificuldade, praticamente sozinha, e que fez com que a gente investisse e acreditasse que a educação é a ferramenta mais importante, como eu disse agora, para transformar vidas, né? Então, Verdade. o Rafael é um apaixonado pela educação. É assim que eu me defino. Essa paixão pela educação, professor, quando foi que surgiu? Isso tem a ver com a sua criação, tem a ver com a sua juventude? Como foi que surgiu esse amor? Tem a ver com a minha vida toda, porque desde pequeno, como eu disse, minha mãe é muito batalhadora, a gente da periferia de Fortaleza, e ela sempre mostrou que o caminho era a educação. Só para você ter uma ideia, minha mãe era diarista, né, que a gente chamava naquela época de empregada doméstica, Aham. e ela fez 33 concursos ao longo de 10 anos. E ela passou no 33º e minha mãe hoje é aposentada como funcionária pública federal e através da educação, do emprego público, ela conseguiu dignidade, dignidade para educar os filhos. Somos dois, a gente conseguiu se formar, meu irmão mais novo inclusive é médico, e tudo a gente deve, em primeiro lugar, a Deus, a minha mãe e a educação, né? E essa paixão Mas veio dessa motivação da dona Rita. Dona Rita, com certeza, tem papel fundamental aqui na vida do nosso convidado, professor Rafael Rocha. Quando a gente tem pais que tem essa responsabilidade de mostrar para os filhos o caminho certo a se trilhar, e isso é até bíblico, professor. Sem A dúvida. Bíblia diz, tem uma passagem na Bíblia que diz assim: ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque até quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, realmente, eu entendo que esse papel dos pais é de extrema importância. Eu posso falar porque eu sou pai de uma, aliás, sou filho de uma guerreira, né, de uma mãe que criou a mim e os meus irmãos também
desde muito cedo a gente não teve o papel do pai dentro de casa. Então ela sempre criou a gente sozinho mesmo. E eu via isso nela, eu via o quão guerreira ela era e é até hoje. Então isso quando eu me lembro que eu tinha tudo para dar errado, né? Filho de mãe solteira, morando na periferia, sem o acompanhamento dos pais, do pai, na verdade, mas eu tive uma mãe que realmente disse, ó, é por aqui. E eu me lembro, professor, que toda vida que eu queria me misturar com pessoas que não tinham futuro, ela chegava, ó, você não vai. Você não vai se acompanhar de fulano de tal, porque ele não é boa peça para você. Então ela sempre teve esse cuidado de não deixar a corda muito frouxa. Você sabe que se você deixar a corda muito frouxa para o filho, ele faz o que quer. E aí, geralmente, quando se trata de jovem, ele não sabe ainda o que é bom para o futuro. Ele quer o que é bom agora. Mas para o É. futuro, quem sabe é os pais que já viveram, já passaram por essa fase. Então, eu me lembro desse período da minha mãe. E eu sou muito grato a ela, porque isso me ajudou a formar a pessoa que eu sou hoje, o caráter que eu tenho hoje. Tudo eu devo a ela. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelo amor, cuidado e o carinho. Nossa história é muito parecida. Mas eu acho que História de muita gente, de né? muita gente, né, professor? Já Muita ia falar gente. isso. A gente vive num país hoje, numa sociedade, onde as separações são cada vez mais constantes, né? Qual a importância que o senhor entende que, aliás, qual a falta que o senhor entende que o seu pai fez na presença ali dentro de casa? Imensa, né? A gente sabe que a figura paterna ela tem uma função primordial na formação do caráter, da personalidade de uma criança, de um Verdade. jovem. E eu não culpo meu pai, claro, não estou aqui para Aham. julgar ninguém, mas minha mãe, graças a Deus, soube suprir os dois papéis e eu sou muito grato a Deus pela mãe que eu tenho e devo tudo a ela, tudo que a gente consegue fazer e fez até hoje a ela. Então, o podcast hoje parece que é pro Dia das Mães, né? Professor, falando em Dia das Mães, a gente, como o senhor falou, tem uma história até parecida. E parecida com muitas pessoas hoje em dia, né? Quando o senhor disse, pô, eu quero seguir o exemplo da minha mãe e abraçar a educação como uma ferramenta de trabalho. Quando o senhor fez essa escolha, o que foi determinante? O que foi que você disse, ah, é por causa disso, é por isso que eu quero entrar nessa área? Eu assisti uma aula de geografia, eu cheguei numa escola que já nem existe mais. E aí eu assisti uma aula de geografia, aquelas aulas do professor Bernardino. Nunca mais eu vi o professor. E se estiver me vendo, alguém da família dele, mandar um abraço, um beijo. E as aulas daquele cara me encantavam. Eu olhei e disse, é isso aí que eu quero fazer pro resto da minha vida. E a minha formação é em geografia. Eu nunca esqueci esse professor. Eu não sei, seu papo, se tu tem um professor que marcou a tua vida. Tenho. E como tenho? E esse cara marcou minha vida. Eu falo pouco dele, mas hoje eu sou geógrafo, hoje eu sou um apaixonado pela educação, por conta também dele, do professor Bernardino, que foi esse cara que me direcionou, que me orientou, e que as aulas eram sensacionais e me transformou no que eu sou hoje, de certa forma. Eu tenho uma professora que eu nunca vou me esquecer dessa professora. O senhor perguntou aí e eu, sem dúvida, já veio logo. Quando eu terminei o ensino fundamental, professor, a oitava série, teve um passeio que, não sei se ainda hoje é tradicional, mas na época era muito tradicional, eu passeio pro Beach Park, aqueles passeios de escola. É muito comum ainda. Então, e quando a gente terminou o oitavo ano, a escola organizou esse passeio para os formandos, né, no fundamental. E aí, na época, eu me lembro, era R$ 25, cada aluno tinha que pagar para poder custear a passagem, né? E eu me lembro que na época era muito dinheiro, É, R$ 25. não tinha. Como eu disse, sempre fui com a minha mãe, uma guerreira. Cheguei em casa muito feliz, mãe, vai ter um passeio pro Beach Park. E aí ela ficou assim, como assim? Tem que pagar? Eu digo, tem, mas só R$ 25, vai, só. Naquela época, muito dinheiro. E eu já vi que o semblante dela mudou. R$ 25, eu disse, mãe, quero ir, não sei o que e tal, terminando ensino fundamental. Aí ela, meu filho, eu não tenho como. Caraca, aquele ali foi. Fiquei muito triste na época, né? Mas entendi, né? Eu sempre fui um cara que compreendia a dificuldade da minha mãe. E eu cheguei no colégio no outro dia, todo mundo lá comemorando, entregando dinheiro lá à professora. O nome dela é professora Conceição. E aí eu lembro que quando eu vi o pessoal lá, e aí eu isolado assim no canto, a professora chegou pra mim. E aí, meu filho, você vai, né, pro passeio? Eu digo, ou não, professora. Ela, por quê? A minha mãe tem dinheiro, não.
aí eu não vou poder ir não. Aí ela, não, não pode, você é um dos melhores alunos aqui da minha matéria. Você não vai ficar de fora não, pode deixar que eu vou pagar a sua passagem, não sei o quê. Aquilo ali para mim foi algo assim tão importante, tão marcante, que ainda hoje eu falo dela, né. A questão de você ter uma pessoa na área da educação que te marca, né. Então, a professora Conceição, sem dúvida, se eu pudesse ver ela hoje, daria um abraço e dizia: "Obrigado, professora. Fica, Obrigado pela pessoa que o senhor formou. Se hoje eu consigo ajudar algumas pessoas, é porque lá atrás a senhora me ajudou, me deu esse incentivo a mais para poder ser uma pessoa melhor". Então, quando a gente fala de pessoas que marcam, principalmente na educação, é sem, impossível a gente não lembrar daquelas pessoas que fizeram algo, né, por você. Eu sem tenho dúvida. certeza que na vida de alguém, professor, o senhor também é importante, o senhor já operou de alguma forma importante, inclusive na minha, viu, pessoal? Hoje eu estou aqui com o professor Rafael Rocha, mas a gente teve a oportunidade de se conhecer um pouco antes, e aí a gente desenrolou algumas situações aqui, inclusive a entrevista com o Capitão Wagner, nosso ilustre aqui professor, nos ajudou, né, dando aquela empurrão final, e eu sou muito grato a isso, professor, de Eu que verdade. agradeço, irmão, pela oportunidade que você está dando. Um abraço para o Wagner, para o Capitão Wagner. Abraço também, queria registrar aqui a professora Conceição, né, que eu não conheço, mas Mas, deixar aqui nossa homenagem a ela, né? verdade. Professor, o que é mais difícil para você nessa área? O que é que o senhor entende que é mais desafiador como professor? Seu papo, a desvalorização. Dia 15 agora, 15 de março, é o dia da escola. A escola é um ambiente de formação. É na escola que a gente desenvolve a inteligência emocional, o trabalho em equipe, o senso crítico. Infelizmente, a escola, a sala de aula, que é o local mais importante de uma nação, de um país sério, ela não é valorizada. Então, a educação, o professor, o processo de aprendizagem é muito desvalorizado. O pessoal trata como se fosse uma coisa supérflua. Mas, seu papo, eu desconheço. Tenho formação também na área de história. Eu desconheço uma sociedade, um Estado que tenha se desenvolvido sem um investimento sério em educação e protagonismo tecnológico. Eu desconheço. Se tem algum, eu queria que me apresentasse, porque sem educação, sem pesquisa, sem protagonismo tecnológico, não existe desenvolvimento humano. Então, a própria ONU, ela aponta que todos os países nos últimos 50 anos que investiram em educação e protagonismo tecnológico apresentaram crescimento no PIB, produção de riqueza. Então, a educação, ela gera inclusão. Na realidade, é a única ferramenta de inclusão. E o grande desafio aqui no Brasil, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, é a desvalorização, cara. É impressionante quanto a educação, o professor, a sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem é desvalorizado e defasado aqui no Brasil, aqui na nossa cidade. Massa. Realmente, quando a gente olha para esse lado da educação, e aí a gente realmente fica olhando assim, pô, professor é um profissional que forma todas as profissões, né? Todas as profissões existem hoje porque existe um professor, Exato. existe alguém para ensinar aquele profissional. Por que que é tão desvalorizado, né, cara? É uma coisa assim que a gente não entende. Tem áreas de atuações, né, que são muito valorizadas e a gente nem entende por quê. E uma coisa que deveria ser mais valorizada, não é. Né? Eu realmente fico abismado com esse tipo de situação em ver que um profissional, como o senhor é, não tem a valorização necessária. Acho que, até para o aluno, né? Se ele tivesse um professor ali valorizado, um professor realmente reconhecido o seu trabalho, acredito que ele também teria até uma qualidade maior, Um né? estímulo, Um né? estímulo maior. O aluno se espelha muito no professor, né? É lógico que o professor, eu acredito muito nisso, eu entendo que a profissão de professor é como a profissão de policial, você tem que ter aquela vontade de ser. A vocação, né? Vocação, a palavra certa é Vocação. vocação. Porque se você for pensar em dinheiro, você não é nem Não, policial e nem nem professor, professor. certeza. Porque são duas áreas necessárias, mas Muito, não tem a valorização que deveria ter. sem dúvida. Então, quando a gente olha para um professor, principalmente eu, tenho muita gratidão pela essa profissão, muito respeito, uma admiração muito grande, porque eu tenho essa consciência de que se não fossem os professores, não existiria cidadãos, né. Não sei se tu lembra, na nossa primeira conversa, eu até falei contigo lá no café, que eu sou muito envaidecido com uma coisa na minha vida.
O título professor, né, o prenome professor, para mim é título de nobreza. Eu valorizo muito minha profissão e hoje eu estou buscando divulgar e valorizar cada vez mais, porque se a gente não valorizar, não tem outra saída, não tem outro caminho. Se a gente não entender a educação como essa ferramenta de transformação humana, nós não vamos para canto nenhum, nem Fortaleza, nem o Brasil, nem lugar nenhum. Qual é, professor, mesmo enxergando essas dificuldades, esses desafios, né? Qual é a sua motivação para seguir nessa profissão? Pronto, a gente consegue, como eu disse, até repetindo, transformar vidas. Hoje eu vi uma matéria, até te mostrei, de um jovem, numa cidadezinha do interior do Ceará, morador de uma casa de taipa, vivendo uma situação de pobreza extrema e aprovado na Universidade Federal para o curso de medicina. Imagina a transformação na vida desse jovem, na vida dessa família, né? É isso que motiva a gente. É eu chegar, por exemplo, e estar tá numa fila do banco e encontrar um aluno, um ex-aluno, que lhe agradece num hospital, numa blitz, a gente é parado numa blitz, o policial vem e diz, professor, coisa boa e tal. Não tem preço, cara. Isso tem valor, isso não é preço, é valor. Não tem como precificar essa gratidão. Então você está num shopping, numa fila de um banco, onde for, você encontra ex-alunos. E esses ex-alunos bem, é uma parte de você que está bem junto com eles. Eu já sou professor há mais de 20 anos. Eu tenho orgulho de dizer que são 23 anos de sala de aula em que a gente tenta transformar a vida das pessoas e você encontra isso. Isso Verdade. não tem preço. Professor, nesses 23 anos de experiência, 23 anos de história, teve algum momento que o senhor pensou em desistir dessa área? Teve algum momento que o senhor pensou em abrir mão? Não, não dá mais para mim. Teve esse momento já? Teve um momento de muita tensão, já teve um momento de muita dificuldade, mas retroceder e desistir não. Mas teve momentos da gente entrar quase que em paranoia, porque você fica muito perseguido, você é perseguido dentro da sala de aula, fora da sala de aula, você não tem reconhecimento. E o dinheiro é o menor dos detalhes, por incrível que pareça. É a valorização humana mesmo, a valorização profissional que não existe. Eu não vou nem dizer que é a questão só financeira, porque não é. O financeiro é importante, mas ele não define. Mas tem situações que a própria violência na sala de aula, seu papo, não sei se tu sabe, Fortaleza é a capital da violência escolar, cara. Os alunos são vítimas de violência, os professores são vítimas de ameaça. A gente vive hoje numa cidade toda territorializada. O cara que mora num bairro não pode estudar no outro. E aí a gente vê que se não for através dessa ferramenta, a gente não vai conseguir avançar. Tem momentos de muita tensão, de perseguição, até porque pela minha opção política, muitas vezes dentro da sala de aula, tu sabe que a educação hoje é muito instrumentalizada, né? Então o Verdade. pessoal instrumentaliza muito a educação, tem um viés muito ideológico dentro da educação, e se você pensar um pouquinho fora da caixinha, muitas vezes você é vítima de perseguição. E isso é o que desmotiva, mas nunca pensei em retroceder. Pelo contrário, em avançar cada vez mais. Massa, cara. É muito, muito importante a gente ter essa visão, professor, porque todas as pessoas que não são desvalorizadas, elas tendem a abrir mão. Ah, não tenho o valor que eu preciso, não tenho ali o que eu preciso para seguir nessa carreira, então não tem por que eu seguir. E aí quando o senhor diz, ah, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das desvalorizações, a gente segue. Então A isso é gente muito segue. importante e a educação agradece por o senhor ter seguido e vem seguindo aí nessa profissão tão importante. Eu que Você agradeço. tocou aí num ponto aí muito importante que eu acho legal a gente falar. Eu não sei o senhor, mas quando eu vejo policial vítima de alguma situação, bandido, policial vítima de alguma coisa, me dá um sentimento de revolta muito grande, né? E eu queria saber do senhor, como professor, quando o senhor vê um aluno espancando um professor, como a gente já viu várias vezes, vários vídeos acontecendo, qual é o sentimento que fica, professor? Tristeza, viu? De angústia, mas ao mesmo tempo de esperança de mudar esse cenário, porque infelizmente é a realidade. Hoje a realidade de Fortaleza, principalmente, hoje a gente enfrenta uma verdadeira epidemia de violência, você sabe disso na pele, você sabe disso melhor do que eu. Fortaleza, como eu disse, é uma cidade toda territorializada, então dividida aí pelo crime organizado. Isso faz com que os alunos vivam a escola, que é para ser um ambiente de conhecimento e aprendizagem, hoje é um ambiente de medo, de tensão. Não sei se você acompanhou recentemente no Conjunto Ceará, a gente teve aí uma crise de ansiedade nos alunos, a gente viu isso em outros estados, então a gente está vendo a escola se tornando muitas vezes um ambiente doentio por conta dessa pressão externa muito grande.
Seu papo, existe mais de 30 mil crianças em Fortaleza em situação de pobreza extrema dentro da sala de aula. Mais de 30 mil crianças em Fortaleza subnutridas, além da cegueira, os caras não conseguem enxergar para poder estudar. Hoje nós temos muitas mazelas dentro da sala de aula. Se a gente não acordar e não valorizar esse ambiente como o espaço mais importante para uma nação séria, a sala de aula, a coisa vai ficar cada dia pior. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu batalho para valorizar, para que as pessoas enxerguem a educação como essa arma poderosa para transformar a vida das pessoas. No caso, até como a sua, como a gente estava conversando aqui, né? Verdade. A educação ela é a base de tudo. Tudo que se tem hoje, tudo que você pode dizer, eu conquistei, com certeza você teve uma educação relacionada àquilo, Sem dúvida. né? Você pode dizer assim, tem empresários que não têm nenhum ensino fundamental, beleza, mas a educação não está no papel do diploma. Não é Educação, curricular só, né? Não exatamente. é. Educação é bem mais abrangente do que isso, né? A educação que ele teve, talvez tenha sido a educação financeira, que fez com que ele crescesse Sem como dúvida. profissional, como uma pessoa de alto patamar. Então, a educação ela envolve tudo, né? Lógico que a escola é um local onde as pessoas se encontram para aprimorar a Sem educação, dúvida. para aprender coisas ali que elas vão, com certeza vão levar para a vida. Mas é lógico que a educação não se limita apenas ao ambiente escolar, né, professor? Claro, sem dúvida. Quando o senhor está numa sala de aula, quando o senhor olha ali para aqueles alunos, prestando atenção no que o senhor está falando ali na disciplina, como é para o senhor enxergar aqueles alunos? O que é que o senhor consegue ver através daquela sala, aquelas cadeiras preenchidas? Em cada um deles a gente vê um foco de luz, uma esperança, um sonho. A educação é um ambiente de sonho, né? A sala de aula. A gente vê ali todo mundo lutando por um sonho. Pelo menos no segmento que eu trabalho, que é mais ligado a ensino médio, a concurso. Então a educação está envolvida de sonhos. Então cada aluno ali para mim é uma estrela. Cada aluno ali para mim é um caminho que está sendo trilhado e que a gente está ajudando a construir de certa forma. Então é importantíssimo a gente ter o respeito, a gente se preparar, a gente fazer o melhor que a gente pode. Por quê? Porque é um coletivo, onde todo mundo está ali junto, onde todo mundo tem um objetivo em comum. Massa. Professor, a gente passou recentemente por uma pandemia, né? Coronavírus. E, infelizmente, muitas vidas foram perdidas. Quando a gente fala de vidas perdidas, pessoas que infelizmente morreram, a gente fala de sonhos, né, professor? O senhor acabou de falar aí de sonhos. Muitos sonhos foram enterrados, né? Muitos Sem dúvida. profissionais foram ali perdidos devido a esse vírus, infelizmente. Queria entender do senhor o seguinte: na pandemia, os alunos tiveram que ter aulas remotas, né? Em casa, da forma que eles pudessem, no horário que eles pudessem, muitas das vezes. Qual o tamanho do prejuízo disso aí, professor? Eu acho que a educação brasileira vem acarretando uma série de prejuízos ao longo dos anos e a chegada da pandemia veio agravar esse quadro. É impressionante você olhar aqui mesmo em Fortaleza, para não ir muito longe, meninos que chegam no ensino fundamental e sequer sabem identificar as letras do alfabeto, cara. Não é saber ler, não, é identificar a letra. Uma coisa é saber ler, outra coisa é identificar a letra. E não é um, nem dois, nem três, são muitos. E aí, quando você leva para um ambiente virtual, a gente sabe que o ambiente virtual ele é importante, a gente sabe da necessidade hoje no mundo moderno, da globalização, né? A quarta revolução industrial, tudo é tecnologia, é importante. Não é só o presencial, mas a Verdade. maneira como é conduzida é que chega a ser desumana. Chega a ser desumana porque ele está podando, ele está cortando oportunidades. Então a pandemia ela trouxe estragos em todos os segmentos, não resta dúvida. E na educação a gente trouxe um retardo, infelizmente, um retardo cognitivo para a nossa cidade, para o nosso país como um todo, acho que para o planeta. Alguns países administraram melhor. Aqui a gente sabe da dificuldade que foi, principalmente aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, as escolas se movimentaram, se mobilizaram para tentar reabrir, porque na maior parte dos países do mundo, o primeiro local que reabriu foi a escola, a sala de aula. Aqui foi um dos últimos. Complicado, falta de respeito com a educação, com o futuro das pessoas. Nossa. Essa visão de quem é responsável por passar a educação para os jovens é muito importante, porque as pessoas às vezes, os alunos estão atrasados, né? Que tem essa questão do atraso, mas
Não se pode culpar só um sistema, né? E é lógico que quando você não tem aula presencial, eu até, quando eu fiz o cursinho para poder fazer o concurso público, eu me lembro que quando eu estudava com a minha apostila, muito importante, muito massa. Mas não tem nada como você estar ali presencialmente, vendo o professor e tirando a dúvida diretamente com ele e num ambiente assim escolar, numa sala de Motivador, aula, né? é uma coisa assim que É é mágico, né? único, É é único, é único, é único. único. Você pode estudar 100% em casa, online, mas dentro da sala de aula é onde a magia acontece, Olha, professor. é Então, verdade. realmente, quando eu perguntei sobre o tamanho do prejuízo, é justamente pensando nisso. Gigante. É lógico que quando você está estudando em casa, você tem um certo comodismo, você fica mais estático, né, com relação aos estudos, mas quando você está na sala de aula, você tem que estudar, porque você vê os alunos ali, todos ali focados, você, pô, não posso ficar para trás não, vou também engajar aqui nesses estudos, né? Sem sombra de dúvida. E aí, como o senhor mesmo falou, o senhor hoje atua numa área que é relacionada a concursos, né, cursinhos preparatórios, e lógico, como o senhor mesmo disse aí, você olha ali para aquela sala de aula e vê muitas luzes, né, muitos sonhos ali, que o concurseiro é um cara que ele nunca deixa de acreditar, né, professor? Sem dúvida. Tem que estudar até passar, né? Que é aquele clássico lá, né? Não é para Concurseiro, passar, é até passar. concurseiro realmente é um Um cara, batalhador, é um viu? cara, Guerreiro. é uma pessoa que sempre acredita no sonho, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar também aqui, inclusive quero deixar um abraço aqui para o nosso professor Wagner Lobo também, cara aí que eu Meu aprendi a irmão, admirar, né? E através dele veio o professor Rafael Rocha, que veio em muitos outros professores aqui. com certeza. O Lobo foi no Instagram do Lobo que eu te conheci, te vi pela Aí, primeira vez. Dá um então, abraço aí pro mais uma Lobão, vez aí, meu obrigado, irmãozão, professor. parceiro. E aí, quando a gente tem essa oportunidade de entrevistar professor que atua nessa área de concurso, é lógico que você traz ali a experiência de quem trabalha com sonhos, né? Sim. Teve alguma situação, professor, de algum aluno seu de cursinhos que por algum motivo ele não passou, né? Mas o senhor teve que fazer esse papel de psicólogo. O senhor teve que chegar para ele, ó, não desiste agora. Deixa eu te falar que isso é o mais comum, é o que a gente mais faz. A gente pega ali nos corredores da escola e a gente vê os meninos ali, às vezes, principalmente nesse período em que está saindo o resultado, aquela coisa toda, o pessoal desanimado, a gente tem que dar uma sacudida, levanta a cabeça, vamos estudar, tá vindo outro concurso aí, vamos para frente. E a gente faz sim esse papel de motivador, de treinador, de psicólogo. O professor, ele tem múltiplas funções, né? Ele acaba sendo de pai, de irmão mais velho, de tudo. Importantíssimo. Professor, eu vi lá no seu Instagram que o senhor tem uma amizade de longa data com o Capitão Wagner, né? É um irmão, E o Capitão parceiro. Wagner também atua nessa área de professor, né? Ele também dá aula em cursinhos preparatórios. E eu queria saber do senhor como foi que surgiu essa amizade, como foi que surgiu, né, a sua aproximação com o Capitão Wagner. Na época talvez não tinha nem esse reconhecimento todo. O Wagner, primeiro, deixar um abraço para ele, né? Nosso capitão, pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. Você teve a oportunidade de conversar um pouco com ele. Você sabe que ele é um cara fantástico, iluminado. E o Wagner a gente se conheceu no ambiente de sala de aula, né? No ambiente escolar. O Wagner foi aluno nosso do cursinho e depois ele se torna professor e um dos melhores professores que nós tínhamos no cursinho. Até hoje ainda é professor, um dos grandes professores da cidade, não resta dúvida. E ele era um cara que chamava atenção porque ele era muito atencioso com os alunos. No intervalo, assim que toca, a galera vai tomar um café, vai bater um papo, vai descontrair. E ele ficava ali, na, no pátio, tirando dúvida dos alunos, né? Ele se colocava muito na situação do aluno. E isso aí despertou a atenção de todo mundo. E ele se tornou um fenômeno aí nas salas de aula, os aulões aí lotados. Eu tive a oportunidade de fazer vários circuitos de aulões com ele. A gente já viajou todas as cidades do Ceará junto. Muitas delas a gente fez grandes aulões, aulões inclusive beneficentes. E ele é um cara fantástico, um ser humano incrível, um professor também maravilhoso. Massa, cara. Quando se tem essa amizade, como o senhor disse, ele foi aluno do senhor e hoje ele é um dos professores ali que faz parte do ciclo de amizade. Isso é muito importante, cara. Importante. Se mostrar, se mostrar para o aluno que um dia ele pode chegar onde o senhor também está. Não é, com certeza. E mais longe ainda, né? O bom é chegar mais longe.
Agora só não me pergunte quanto, porque já faz tantos anos, na época que eu conheci o Wagner, até cabelo eu tinha ainda, viu? Professor, a gente tem a honra aqui de oferecer para os nossos convidados o Mas o nosso, negócio aqui é sortido, o viu? nosso açaí aqui do Que Açaí Nordeste. Que Açaí Nordeste são 22 lojas no Ceará, abriu uma agora em São Paulo, e aí Coisa boa. Em é São uma... Paulo, levando o nome Exatamente. Nordeste, né? Que Açaí Estampado. Nordeste chegando em São Paulo. E hoje são 23 lojas ao todo, mas não é à toa, professor, com certeza. Se você cresce é porque você trabalha com Trabalha muito. qualidade, é porque você tem algo diferenciado. E o que Açaí Nordeste é realmente um produto muito top. Quem conhece sabe que eu não estou aumentando nada. Quem não conhece ainda, você não perde por esperar, porque é um açaí muito top. O mesmo grupo aqui do Açaí Náticos é uma Mesmo grupo. mesma família que administra. Lá no Açaí Náticos é uma distribuidora onde quem quer colocar uma loja de açaí, quem já tem uma loja de açaí, vai encontrar tudo lá no Açaí Náticos. Com certeza vale a pena conferir. Vá lá no Açaí Náticos que com certeza você vai virar empreendedor ou E empreendedora. o Capitão já tinha até me falado que é muita comida e muito, muito presente aqui no São Paulo. Então, enquanto o senhor degusta o nosso Eu vou açaí, agora, eu a, tava só esperando a aqui minha, para. a minha equipe, professor, foi nas ruas, né, saber o que as pessoas acham, se elas têm algum recado para dar para o professor Rafael Rocha. E a Show, gente vai conferir agora aqui o resultado bora. dessa matéria. Quando a equipe vai na rua, eles realmente vão a trabalhar. Os homens são bons, viu? Não, Já sou quero bom, né? agradecer aqui ao meu amigo Rogerinho. Bora pra cima, confira. Fala rapaziada, desde já, né, quero desejar um bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês, né. Estamos diretamente aqui para o canal do Senhor Papo, ao vivo no YouTube. E hoje, né, como vocês podem ver, eu estou aqui numa escola, um local diferente. Vocês devem estar se perguntando por quê, né. Gente, seguinte, o entrevistado do dia hoje, né, é nada mais, nada menos do que Rafael Rocha, ele que é professor, tá? E hoje a gente vai estar abordando pessoas para saber o que eles acham dos professores, né, o que eles pensam a respeito, né. Então, fica comigo que vocês vão saber tudo aqui, tá? Me acompanha. A importância de um professor para você? É ensinar os alunos a cada mais tipo matéria, tipo português, essas coisas, ciências. Isso, ensinar os alunos. Você tem algum recadinho para deixar aqui pro nosso entrevistado que está ao vivo lá com o canal do Senhor Papo? Eu quero que o senhor seja mais, tipo, que seja mais peguem pelos alunos, que eles não querem ensinar, tipo, não quer aprender, só quer frescar. A maioria assim, né? Aí eu quero que o senhor pegue mais no pé deles para eles aprender. Muito bem. Então, senhor professor, esse é o recado do Alan para você, tá? Recado dado. Meu Alan, O Alan aí, ele percebe-se que ele tem o prazer de de aprender. É aprender. um cara que falou assim com tanta propriedade, apesar da pouca idade, mas ele Gostei disse, do ó, Alan. professor, pega no Pega pé no pé, cobra. daqueles que não querem aprender. E o professor tem esse estigma de paizão também, né? Verdade. Ele faz o papel, ele é a extensão da família, né? Professor, quando você percebe que o aluno não tem tanto interesse, né, naquela matéria, naquela disciplina, ou até nos estudos como um todo, como é que o papel atua nesse momento? Como é que o professor atua nesse A momento? gente tem que trazer para perto. A gente tem que trazer para perto, a gente tem que motivar, porque a educação, ninguém pode ser descartado. O ser humano não pode ser descartado. A gente tem que acreditar na vida, a gente tem que acreditar no ser humano. E como eu te falei já várias vezes, a ferramenta é essa, é a educação. Educação para transformar a vida, educação para fazer com que as pessoas elas enxerguem outros horizontes. Então não posso chegar e adotar a política de isolamento, ah, não tem jeito, esse daí está perdido, isso não existe. A gente tem que acolher, tem que trazer para perto, se redobrar e despertar naquele aluno o interesse. Porque a gente consegue, se a gente tiver o estímulo certo, a gente consegue. Eu acho que é onde está o erro de muitas pessoas quando olham para um aluno desinteressado, né? Eu aprendi, professor, conversando com muitos empresários aqui, graças a Deus a gente teve o prazer de conversar com muitas pessoas já, e como eu falei anteriormente, o diploma, o papel, ele nem sempre vai ser o mais importante. Não, não. Às É um vezes você, processo. às vezes você consegue formar grandes profissionais, né, sem ele ter terminado o ensino fundamental ou o ensino médio, mas ele teve uma educação que levou ele a se tornar um grande Isso. empreendedor, um grande empresário, né?
Por isso que quando às vezes a gente se depara, fulano de tal não quer estudar, fulano de tal não quer fazer nada, tem muitas pessoas que já colocam selos, já taxam, vai ser, né, vagabundo, vai ser, não vai prestar para nada. Tá errado. Só que como o senhor mesmo disse, a gente não pode descartar nem Descartar ninguém, isolar. nem isolar. A gente vai, lógico que o papel do professor é o quê? Incentivar, mostrar para eles os caminhos, mostrar como é que funciona, preparar, né? Eu acho que a palavra que mais se encaixa com a profissão do professor é preparar para um futuro. E tirar esse estigma que é matemática, português, geografia. Não, o professor ele prepara para trabalhar em conjunto, ele prepara a afetividade, ele prepara a inteligência emocional, ele prepara o senso crítico, tudo. Não é só a matemática, anota em matemática, anota em história, anota em português. Então a função da sala de aula, a função do professor é muito ampla. Vai dentro disso que tu acabou de falar aqui. Aqui tem irmãos que mais convidado aqui, entrevistado. Lá na tua academia com teus alunos, você preza isso, tipo, o bom comportamento dele na escola, se ele tá tirando notas boas, você sempre pega no pé deles assim nesse respeito? Bom, Rogério, é o seguinte, todo atleta, tá, quando ele adentra no nosso CT, a gente tem essa conversa com os pais, tá, e eu gosto bem de frisar isso, tá? Eu quero acompanhar, eu preciso acompanhar o rendimento deles no colégio, porque se ele render bem no colégio, ele vai estar rendendo bem no CT. Se ele está rendendo bem no CT e não está rendendo bem no colégio, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa conversar. Se nós estamos formando cidadãos, é interessante que a gente tenha esse controle, que ele esteja se saindo bem tanto no CT como no colégio. Professor, eu tenho certeza absoluta de que o esporte forma caráter e forma grandes pessoas, né? Quando o professor aí de jiu-jitsu falou, ele tem essa preocupação de um aluno também estar bem na escola, não só nas aulas dele de artes marciais, mas eu tenho essa certeza, como eu falei, de que o esporte forma grandes pessoas, né? No entendimento do senhor, como professor, né? Qual o peso do esporte na vida de um aluno? Eu acho que você foi muito feliz. Eu até parei, olhei aqui direitinho, em colocar um atleta, né, um professor na área do esporte, porque é um trio, cara. Educação, esporte e cultura. Não tem como dissociar. Se a gente pegar, por exemplo, as Olimpíadas, o time americano, a maior parte é universitário. Por quê? Porque eles entendem, os países desenvolvidos entendem, e aí você vê isso pelo quadro de medalhas, que não tem como separar educação, esporte e cultura. Então, é interligado, uma coisa que é mais do que fundamental. Não funciona. A educação, ela não consegue funcionar se ela não estiver atrelada ao esporte e à cultura. O cara quer ser um atleta, o cara quer ser um músico, quer ser um artista. Da mesma forma, quer participar de uma Olimpíada, quer ser um sonho ser um jogador de futebol. Então, não dá para separar. Foi muito feliz a colocação aí do professor de artes marciais, porque tá junto, tá interligado. Só funciona se interligar essas três ferramentas. O senhor acha que na sociedade atual que a gente vive, né? O senhor falou aí sobre os países desenvolvidos, que eles têm essa questão de interligar o esporte e a educação. O Brasil fica muito atrás, professor, com relação a isso? Infelizmente, o Brasil está atrás de muita coisa, né? O Brasil já foi vanguarda, né, na educação, o Brasil já foi vanguarda no esporte, o Brasil tem grandes atletas, né? A gente recentemente perdeu aí o rei do futebol, Pelé, né? Mas valores muito individuais, não existe o investimento. Seu papo, cerca de metade das escolas em Fortaleza sequer tem quadra, acredita? E muitas quadras, quase a metade, nem cobertas são. Como é que o cara vai praticar um esporte num espaço que não tem uma quadra, e muitas vezes existe a quadra, mas a quadra muitas vezes nem é coberta? Você vai se expor a adoecer. Então, o esporte é colocado de lado, é só jogar uma bola, tá aí. E não é só isso. Futebol é importante, mas existem outras modalidades para o desenvolvimento físico, intelectual, cognitivo. E como você viu aí, a disciplina, né? O esporte ele é uma ferramenta de disciplina. Então, infelizmente, o esporte é relegado, né? É colocado em último plano. O cara que é esportista, que é artista, às vezes é tratado como vagabundo. Os caras não acreditam no indivíduo que quer desenvolver dentro do esporte, dentro da cultura e dentro da educação. Então, tem que ter essa interligação, como fazem os países desenvolvidos. Massa. Eu tenho a experiência de falar, professor, que o esporte na minha vida foi e ainda é muito importante.
Me lembro que quando moleque, devia ter uns 11, 12 anos, minha mãe me inscreveu num projeto que se chamava ABC, que hoje não existe mais, eu acho que foi substituído pelo Cuca, né? Eu dei aula Mas, lá. pronto, eu fiz futsal ali no ABC do Pirambu, e eu me lembro que isso para mim foi muito importante. Você ocupar o jovem numa prática esportiva faz com que ele não desperdice o seu tempo com coisas banais, coisas que realmente vão trazer prejuízo. Então, como o senhor me falou, é uma interligação necessária, esporte e educação. Então, quando a gente consegue alinhar essas duas coisas, Perfeito. com certeza o jovem vai se preparar melhor, né, para o mercado de trabalho, se preparar melhor para a vida. Não é a educação em tempo integral, é a educação integral. Tem essa diferença. Então, o jovem, um cara com muita energia, não adianta eu querer que ele fique sentado estudando matemática, física, português. Ele tem que extravasar essa energia. E o melhor espaço para isso é o esporte. O esporte tem que ser valorizado e tem que ser acoplado à educação. Massa. A gente tem aqui mais um convidado. Na verdade, são dois. Qual a importância do professor para você, Yasmin? Assim, eu acho que o professor é fundamental, né, para nós, nosso ensino, né, na escola, né. Assim, meu pai é o nosso professor na academia, né, tal. É muito bom, pega no nosso pé, né, que nem o professor na escola também, né, gente, pra gente ter um futuro também, né. Depende da gente também, né. Nosso futuro depende da gente também. É Isso, só muito isso. bem. E você, rapaz, qual a importância do professor para você? Eu acho que o professor, ele é importante porque ele ensina, né, os alunos, tanto na escola como fora também. Assim como a gente tem o professor, que é meu pai também, ele puxa nosso pé, né, pra gente ficar, sempre fazer as coisas certas, assim como o professor também na escola. E acho que é só isso. É como eu acabei de falar para o senhor. A gente viu aí no peito dessas duas crianças várias medalhas, várias conquistas. Quando eu vejo uma medalha no peito de um atleta, eu vejo ali uma grande conquista, uma grande vitória. Só o professor que para ele chegar naquela vitória, naquela conquista, para ele subir lá no pódio, ele teve que aprender com alguém. Quem é esse Verdade. alguém? Professor. Professor. Então, para tudo que a gente preza em conquistar na vida, tudo que a gente quer como futuro, a gente precisa de alguém que nos ensine o caminho. Então, por isso a importância do professor na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer sociedade. Eu acho, não tenho certeza que o professor é uma ferramenta indispensável, como eu já falei, lamento demais por essa área não ser tão valorizada como deveria. É lógico que quando a gente olha para fora do país, para o exterior, para a Europa, a gente tem uma visão diferente de que o professor lá é mais valorizado e eu acredito que até seja mesmo. Mas isso nos dá uma certa inveja, vamos dizer assim, desses países desenvolvidos, porque se sem essa valorização nós já temos grandes atletas, grandes profissionais, imagine se o professor realmente fosse valorizado da forma que deveria. Então, isso é algo que a gente lamenta demais. Quando o senhor vê algum aluno do senhor conquistando algo, passando um concurso público, qual o sentimento, O professor? sentimento é de êxtase, a gente fica feliz, a gente sente parte daquela vitória. Cara, aquilo é contagiante, contagiante. Não tem coisa melhor do que a gente. Como eu te disse, eu estava recentemente, levei minha filha para o hospital. Eu cheguei, o médico passou no corredor, olhou para mim, do nada, professor, ele, olha aí, rapaz, coisa boa, começou a bater papo. E assim a gente vai construindo vidas, né? A gente é um construtor do futuro, a engenharia do futuro. Então a gente está trabalhando com isso, a economia do crescimento, a engenharia do futuro. Pena, seu papo, como a gente disse. Se tu me permitir até fazer uma comparação, não falta dinheiro na educação, não. Falta é projeto. Se você observar, o Brasil investe hoje em torno de 6% do PIB na educação. É um número até acima da média dos países da OCDE aqui na América Latina. Só que se a gente comparar, é um investimento muito voltado para um setor, ou para alguns setores, a base é esquecida. Um aluno da educação básica, hoje, ele custa em média 4 vezes menos do que um preso do sistema penitenciário. Nada contra a ressocialização, porque tem que ter. Mas é inadmissível um aluno custar, em média, 4 vezes menos do que a reabilitação de um preso no sistema carcerário. O preso custa, em média, R$ 1.800 por mês, um aluno R$ 470. Então a gente está sacrificando, exterminando o futuro. E a educação superior brasileira, que é uma das mais caras da América Latina,
ela é cara, mas infelizmente não surte o resultado que é para ter, porque a preocupação muitas vezes é a questão da instrumentalização ideológica do aluno. Eu acho que tem que ter prioridade, tirar da retórica e colocar como prioridade orçamentária. Que todo mundo fala, toda campanha política, todo mundo diz educação, educação, saúde, segurança, mas não tira da retórica e não coloca como prioridade de fato. Verdade, professor, eu concordo com tudo que o senhor falou aí e acrescento mais. Se realmente a gente fosse uma sociedade que soubesse valorizar quem realmente merece valorização, com certeza seria uma sociedade muito mais desenvolvida, professor. Sem dúvida. Eu vi que, além de professor, o senhor exerce também um papel na política, né, professor? O Sim. que foi que motivou o senhor a entrar no meio político, nessa carreira política? O que é que motivou o senhor a entrar nessa área? A gente é político em si, né? A própria filosofia grega diz que o homem é um animal político. Então, o que é que a gente entende? Eu, desde muito cedo, sempre militei na política. Eu era muito próximo de uma outra corrente, né? De um outro grupo. E conhecendo o Wagner nos corredores lá da escola que a gente trabalhava junto, não sei se pode falar o nome, Pode falar. Colégio Tiradentes, né? Minha segunda casa também. E lá a gente começou nesse projeto de trazer a verdade, de trazer a mudança. E o Wagner é meu líder político, o capitão Wagner é meu líder político. A gente tem um projeto sólido já há mais de 10 anos. E a gente enxerga a política como um caminho, como uma possibilidade de mudar a vida das pessoas através da segurança, da saúde, da educação, do compromisso com a população. Então eu me sinto um militante na política direcionado para a educação. A minha pauta principal é essa, inclusive dentro da política. Massa. Eu vi, professor, que o senhor era presidente do partido aqui do Capitão Wagner no Ceará, né? Qual o papel do presidente do partido? Qual é a função dele? Pronto. A gente tem que conduzir o partido. Eu tive a responsabilidade e a gratidão de ter conduzido o PSL num momento delicado, que era o momento da fusão, né? O PSL, na época presidido por mim, né? O capitão Wagner me deu essa oportunidade. E do outro lado nós tínhamos o DEM, que era presidido pelo senador Chiquinho Feitosa. E aí nós tivemos o processo de fusão. Nasce a partir dessa fusão o União Brasil, que é o atual partido do capitão, partido que ele é o atual presidente, mas que surge dessa fusão do PSL e do DEM. E eu, juntamente com a equipe toda, ninguém faz nada só, a gente foi responsável por essa transição, né? De transformar esse PSL e esse DEM no União Brasil, que hoje, junto aí com outro processo que está acontecendo, vem como um dos grandes partidos, o maior partido até do Brasil hoje, se a gente for ver aí com a questão da federação com o PP que está sendo feita. Então foi uma oportunidade, eu queria agradecer aqui o capitão Wagner a confiança, porque como disse, de um lado do PSL a gente estava conduzindo, do outro lado a gente tinha o senador Chiquinho Feitosa no DEM, e nessa fusão, essa condução resultou aí no União Brasil. Massa. O senhor consegue enxergar, professor, alguma melhoria com relação a essa oposição, né? Que o capitão Wagner hoje é líder de oposição. O senhor conseguiu enxergar alguma melhoria com relação a isso na área da educação? Tipo assim, até que ponto essa oposição foi importante para trazer melhorias na área da educação? A oposição é importante em qualquer cenário, né? Até porque a gente não faz uma oposição cega. A gente faz uma oposição em que a gente aponta caminhos, né? Então, se não tiver oposição, a gente sabe que toda unanimidade é burra. Então, se a gente chegar e deixar que um grupo comande tudo da forma que quer, sem ter ninguém para contestar, a tendência é piorar, é ostracizar, é dificultar. Então, a oposição, independente de quem esteja liderando, ela é sempre importante quando ela é feita de maneira responsável, quando ela aponta caminhos. E é isso que o nosso grupo, através da figura do capitão Wagner, tenta buscar e tenta orientar. A gente não critica por criticar, pelo contrário. A gente tenta mostrar, como eu disse, o caminho. Então, a política, com certeza, é uma ferramenta para melhorar essa área da educação que é onde o senhor atua, né? Sem dúvida, a política melhora a vida das pessoas. Infelizmente, no Brasil, a cultura da política é de levar vantagem pessoal, não tem como projeto coletivo. É esse estigma que a gente tem que afastar. A gente tem que eleger políticos sérios para que pense no coletivo e não no individual. Esse é o grande problema da política. É por isso que hoje
quando você se apresenta como um ser político, muitas vezes você é taxado de ladrão, disso, daquilo outro, porque infelizmente muita gente está na política para levar vantagem pessoal. E a gente tem que pensar no coletivo. Como foi, professor, para os seus amigos, seus familiares, verem que o senhor entrou na política? Teve alguma rejeição? Teve alguém que disse, cara, não dá para tu, não faz isso, não entra nessa? Muito, seu papo, muito. Pra você ter uma ideia, a perseguição foi imensa. Eu sou da área de humanas, eu sou professor de geografia, de fato, né? E na área de humanas, como eu disse, é uma área muito instrumentalizada, né? Onde a ideologia é muito forte. Quando eu me alinho ideologicamente do lado do capitão Wagner, vixe, a rejeição foi imensa. Eu fui perseguido, eu perdi emprego. Eu lembro que eu perdi, trabalhava em 6 escolas, perdi 4 de uma pancada só por conta da perseguição ideológica dos próprios colegas de profissão. Porque muitas vezes o professor de ciências humanas, ele tem a ideologia dele e aí ele se limita a não respeitar quem pensa diferente. Aí começou a perseguição, é miliciano, é não sei o que. Como é que pode o cara é professor de geografia e tá alinhado ao capitão? Os caras nem conhecem o Wagner direito. Quem sentar com o Wagner vai ver que o Wagner tem uma cabeça aberta, é um professor. O cara tem o título de capitão porque ele é um capitão, tem orgulho de ser um policial militar, faz parte da história dele, da trajetória de vida, mas é um cara que tem um coração imenso, é um cara focado em ideologia, um cara focado em solução de problema, pensa no coletivo, mas foi uma perseguição e até hoje ainda é. Os caras, muitas vezes, você chega, os caras têm assim uma certa rejeição. Vixe, o pessoal ligado aí ao capitão e tudo. Uma perseguição imensa na sala de aula. Então, o senhor acha que lidar com essa perseguição foi e é o seu maior desafio, professor? Viu? Um dos maiores desafios. Não é nem tanto dos alunos, os alunos até que respeitam mais. Infelizmente é dos próprios colegas. Os próprios colegas lhe tratam. Eu não chego, você não vê registro meu conversando em sala de aula sobre política. Eu entro para falar dos valores humanos, eu entro para falar da minha disciplina, que no caso é a geografia, ou atualidades. Eu não vou fazer defesa de político A, B ou C, nem vou atacar político A, B ou C. Mas, infelizmente, alguns professores, não são todos, eles ainda lhe vêm com um certo, né, preconceito, eles lhe vêm ali, o cara pensa diferente. Pensar diferente é natural, eu respeito o pensamento deles, já pensei politicamente como eles, e hoje eu tenho um posicionamento muito bem definido e que muitas vezes gera esse constrangimento, né? Que é normal. Na sala Verdade. de aula a gente se depara com isso. A gente chegou no nível, professor, de que as pessoas às vezes olham para um político e vê o cara como um mau caráter, né? Devido aos acontecimentos que já teve de políticos serem descobertos que estavam roubando de alguma área, estavam desviando de alguma situação. E muita gente hoje não enxerga o político como uma pessoa honesta. Enxerga que todo político é ladrão, todo político é uma pessoa má, todo político é uma pessoa que quer só tirar proveitos. E como é que o senhor enxerga, professor, esse cenário? Né? Como é que o senhor acha que pode ser, o que é que pode ser feito para mudar a mentalidade das pessoas nesse sentido? Aí eu vou juntar de novo a educação e a política. A gente pode mudar esse cenário nas urnas. É nas urnas que a gente começa a transformação. Só que para chegar até as urnas, a gente tem que ter o senso crítico. A gente tem que desenvolver a nossa percepção em relação às pessoas. A gente sabe que o indivíduo foi julgado, condenado, fez isso, fez aquilo, e a gente insiste em trazer o indivíduo à tona de novo. Não estou falando de político A, B ou C, eu estou dando um exemplo genérico, entendeu? Então, muitas vezes é esse erro por conta, sei lá, meu Deus do céu, por conta de R$ 50 que você ganha no dia da eleição, por conta de um favor que um político fez, ou por conta de um emprego que está prometido. Isso daí vai gerar um retrocesso. A gente tem que pensar diferente. E a gente tem que resolver isso na urna. 24 nós vamos ter outra oportunidade aí, e a cada 2 anos nós temos oportunidades de reciclar, digamos assim, o quadro político. Eu acho que já está tendo alguma mudança. A população hoje discute política, hoje o Brasil é dividido, o assunto que mais se fala hoje é política. A nossa democracia está amadurecendo e, como eu disse, se a gente colocar a educação como a ferramenta principal, a gente vai conseguir. Seu Papo, o indivíduo com formação superior, ele é mais comum na urna, é mais frequente na urna do que o indivíduo que não tem. Você tem uma ideia? O número de indivíduos com formação superior que tem a consciência e o engajamento eleitoral é quase 30% maior do que quem não tem. Quem está lá, infelizmente, vulnerável a receber um trocado, um dinheiro, uma dentadura,
algum favor, um emprego, para poder votar num político X ou Y. Mas acredito que vai mudar. Massa, eu também acredito muito nisso aí, professor. Professor, eu queria agora fazer um bate-pronto com o senhor, Bora. fazer algumas perguntas, né? E o senhor responde de forma objetiva, né? Rápido. É uma bate-pronto aqui bem rápido aqui. Eu quero começar fazendo uma pergunta assim, uma pessoa, professor, Minha mãe sua mãe, um hobby, toca violão. uma música, Legião Urbana, que país é esse? uma lembrança boa, Da infância, meu irmão. uma lembrança ruim, Perseguição na sala de aula. um sonho, professor. Ver uma cidade diferente, um estado diferente, um país diferente, valorizando a educação. Massa. Professor, muito obrigado mais uma vez por topar o convite e vir aqui no meu canal. Obrigado de verdade por topar agregar esse conteúdo e com certeza o senhor agregou aqui para nós aqui do canal Senhor Papo. E aqui eu quero já agradecer a diretora que está aqui por trás das câmeras. Eu não faço nada sozinho, às vezes as pessoas acham, só aparece Senhor Papo, mas pessoal, tire da sua cabeça que as pessoas fazem as coisas só. Não faço nada só, tenho graças a Deus aqui a diretora, que a minha esposa me ajuda e vem me ajudando desde sempre. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até agora. Obrigado a vocês que são inscritos e quem não é inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e vem fazer parte da família Senhor Papo. Obrigado, viu, cara? Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer demais aqui. Atenção, carinho, amizade. E agora vamos comer o que é açaí, né? Que açaí Nordeste. Beleza. Professor, tamo junto. Valeu, meu filho. Tamo junto. Espero receber o senhor aqui outras vezes. Vamos sim. Vai ser um Parceria. prazer. E é isso aí, tamo junto e até a próxima.